E chegamos à sexta-feira, nosso quarto dia do segundo encontro da Fé Reformada Nordeste. E hoje nós traremos um tema muito interessante, que esse momento de pandemia, de crise econômica, de falta de emprego, acendeu no Brasil a necessidade de socorrermos e assistirmos as pessoas. Então o pastor Jonas Madureira nos falará hoje, nessa noite, sobre a teologia e ação social. Qual o papel da igreja? Como a igreja pode mostrar misericórdia e relevância nesses momentos de crise? O que é que a Bíblia nos diz sobre esse assunto? Então é muito importante que você nos acompanhe hoje e, lembrando desse tema, nós falamos a vocês sobre os nossos projetos sociais que a igreja tem parceria e socorre famílias e crianças em situação de risco. Você vai estar acompanhando durante as nossas palestras, você vê o QR Code aqui, onde você pode dar a sua oferta e a sua contribuição e socorrer crianças em situação de risco nos nossos projetos do Instituto Filadélfia, do Projeto Barnabé e do Projeto no Parque dos Milagres. São projetos que assistem crianças e famílias em situação de risco e situação de pobreza, dando reforço escolar, alimento e instrução bíblica e educacional para essas crianças. Então, aproveite o tema de hoje, é muito importante, e lembrando dos nossos sorteios que têm acontecido nesses dias, com o apoio da editora Mundo Cristão, da editora Vida Nova, do Ministério Fiel e da Livraria de Primeira. Venha, pois, e aproveite o dia de hoje. O Vale do Senhor está localizado no bairro de Dois Unidos, Recife. Temos como missão acompanhar e apoiar crianças, adolescentes e famílias em alta vulnerabilidade social. Atualmente atendemos a 150 crianças, 80 adolescentes e 140 núcleos familiares. Todo o nosso currículo é com base nos fundamentos cristãos. Que esse projeto Barnabé possa ser um meio de graça em sua vida, para que Deus possa usá-lo, para transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social no bairro da Torre, especificamente na Vila de Santa Luzia. Nós contamos com você. Você está convidado para fazer parte dessa família. Seja um mantenedor. Doe seu tempo. Venha estar conosco. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.
Olá, pessoal! Nós vamos tratar na nossa conferência da relação entre teologia e ação social. Para esse tema, eu queria fazer a leitura de um texto da Sagrada Escritura que vai servir como base para a nossa reflexão. Na verdade, o que eu proponho é uma exposição de um texto bíblico, que é o texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Nós vamos fazer uma análise dessa porção das Escrituras, para que a partir dessa exposição a gente possa fazer aquilo que eu chamei no nosso plano de exposição de autocrítica. Eu proponho, então, apresentar um texto que vai servir para uma autocrítica, e eu me refiro aqui, em especial, àqueles que professam a sua admiração pela fé reformada, que nutrem convicções fortes dentro da tradição reformada e que, ao mesmo tempo, se perguntam sobre como lidar com as questões relacionadas à nossa responsabilidade social como sal da terra, como luz do mundo, como as Sagradas Escrituras nos ensinam pelas palavras do nosso Redentor Jesus Cristo. Então, a ideia é que a gente possa, na leitura do texto bíblico, em primeiro lugar, oferecer aquilo que eu estou chamando de uma autocrítica. Me parece que uma das coisas mais difíceis na nossa experiência cristã e que nos conduz em inúmeros momentos ao autoengano é a nossa ausência de autocrítica. É a falta de autocrítica que faz muitas vezes a gente achar que estamos cumprindo determinados papéis, que sabemos serem nossos papéis, mas não cumprimos, porque criamos uma espécie de engano referente à nossa postura diante de uma determinada questão, e nos auto-enganando, nós podemos então conviver bem com esse auto-engano. Então, a minha proposta de hoje é uma exposição bíblica que nos levará a uma autocrítica que, por fim, nos tirará o sono, se possível for. Eu queria então ler a passagem de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim, como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu queria que a gente pudesse ter um momento de oração para que a palavra de Deus, sob a iluminação do Espírito Santo, salte aos nossos olhos e nos sirva como fundamento para a nossa autocrítica de hoje. Senhor Deus, humildemente rogamos que envies mais uma vez o Teu Espírito nos iluminando a mente, para que possamos, pelos méritos do Teu Filho Jesus, compreender verdades
que o homem natural jamais compreenderia se não fosse pelo testemunho do teu Espírito. E a ele que rogamos, ao testemunho que o teu Espírito em nossos corações nos fez provar de uma nova vida, possamos, por essa mesma luz testemunhal do teu Espírito, ser iluminados na leitura da tua palavra, para que conduzamos as nossas vidas em conformidade com ela e que sejamos confrontados por ela, mas ao mesmo tempo consolados, porque em todo confronto e disciplina do Senhor há também graça e misericórdia. Que o Senhor repouse sobre nós nessa hora a luz do teu Espírito e que a tua palavra salte aos nossos olhos com a vida que traz ao nosso coração tudo aquilo que a gente precisa para entender onde está nosso coração e, portanto, nosso tesouro. Ajude-nos, Senhor. Suplicamos nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa passagem que nós escolhemos, meus irmãos, é uma passagem difícil. Não é uma passagem tão simples assim. Aliás, a Epístola de Tiago é uma epístola que tem aí a sua complexidade. Mas, de todas as epístolas do Novo Testamento, eu acho que dentre os reformadores, e eu me refiro em especial a Lutero, a Epístola de Tiago foi a mais questionada na sua doutrina, inclusive. É bastante conhecida a ideia que Lutero tinha da Epístola de Tiago, mediada ali pelo seu prefácio ao Novo Testamento, de 1522, quando ele se refere da seguinte forma à Epístola de Tiago. Preste atenção. Palavras de Lutero, abro aspas. O Evangelho de João e sua primeira epístola, as epístolas de Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de Pedro, são livros que te mostram Cristo e te ensinam tudo o que é necessário saber para a tua salvação, ainda que jamais vejas ou escutes outro livro ou doutrina. Por isso a epístola de Tiago é realmente uma epístola de palha comparada às demais, já que não há nenhuma característica evangélica nela. Eu vou repetir essa frase final. A epístola de Tiago é realmente uma epístola de palha comparada às demais, já que não há nenhuma característica evangélica nela. Fecho aspas. Meus irmãos, nós vemos aqui então uma afirmação que eu diria bastante dura de Lutero com relação à epístola de Tiago. Sua consideração da epístola é uma consideração bastante negativa, e não é possível que a gente leia esse prefácio e não perceba a acidez com a que Lutero se refere a essa epístola. A gente poderia até dizer que se ele se casou com Gálatas, ele se divorciou de Tiago. Tá? Mas a gente precisa entender as razões desse divórcio. Óbvio que aqui, no prefácio, há uma acusação de que a epístola de Tiago não é uma epístola evangélica, que a epístola de Tiago não é, portanto, uma epístola que ensina a doutrina da salvação pela fé e não pelas obras. Em tese é isso. Mas, adiante, em outro contexto, e aí já no prefácio mesmo da epístola de Tiago e Judas, Lutero ele foi mais simpático. Tá certo? Então eu vou dar agora uma segunda versão da relação de Lutero com Tiago, uma versão mais simpática. Veja o que ele diz. Embora rejeitada, abro aspas, né, pelos antigos, exalto a epístola de Tiago e a considero boa, uma vez que não propõe doutrina humana, mas vigorosamente promove a lei de Deus. Entretanto, para fundamentar a minha opinião, mas sem desconsiderar a ninguém, não a considero escrito apostólico. Tiago quis combater os que confiavam na fé sem obras, mas não esteve à altura dessa tarefa. Promovendo a lei, ele procura alcançar aquilo que os apóstolos realizam incitando o amor. Por isso não posso incluí-lo entre os autênticos livros principais, mas também não quero impedir a ninguém que o inclua e o eleve como queira, uma vez que nele se encontram muitos ditos de qualidade, ou seja, fecho aspas, né? Lutero
mesmo simpático agora, um pouquinho mais simpático à epístola de Tiago, mantém reservas, muitas reservas com relação à epístola, e a razão de ser das reservas de Tiago a essa epístola se deve ao fato do reformador não negar em primeira instância que Tiago tem, digamos assim, partes que são de qualidade, que são, digamos assim, bíblicas na linguagem de Lutero, mas outras que ele não vai considerar como partes bíblicas, porque entende que elas entram em contradição com a maioria dos textos, e aí ele se refere, obviamente, aos textos de Paulo, sobretudo. Isso faz com que Lutero tenha uma opinião sobre a epístola de Tiago, que é a seguinte: Tiago, ao contrário de Paulo, defende a salvação pelas obras. Ele, se baseando numa comparação de Tiago 2,24, que a gente acabou de ler, que diz exatamente o seguinte: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, compara com Romanos 3,28, em que o apóstolo Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, o que reforça também ali Gálatas 3,11, por exemplo. Então, aqui a gente teria uma espécie de contradição dentro da Escritura, e como na maior parte das ocorrências parece que a maioria esmagadora dos textos paulinos favorece a salvação pela fé e não pelas obras, uma vez que Tiago afirma o contrário, então deveria ser Tiago considerado como uma deturpação dessa doutrina apostólica tão importante e que para Lutero fazia muito sentido. Algumas coisas a gente precisa aqui levar em consideração para que a gente também não seja injusto com Lutero. Lutero, ele encontra na doutrina da salvação e da justificação pela fé somente uma resposta contra a violência da pregação do magistério da igreja, que naquela época travava uma espécie de batalha para angariar recursos para seus projetos a partir da venda de indulgências, o que exigia que determinados pregadores pudessem ali, através da pregação, vender também as indulgências que muitas delas correspondiam não só como a salvação de alguém, né, nos céus, como, por exemplo, a salvação, que é uma das indulgências, era de que mesmo que alguém tivesse estuprado a mãe de Jesus, este alguém, se tivesse essa indulgência, teria o seu perdão nos céus e poderia gozar então da salvação. Então, imagine que Lutero está lidando com essas aberrações, Lutero está lidando com essa maneira magisterial da igreja lidar com a venda de indulgências. Ele estava criticando uma prática magisterial da igreja. E ele associa essa ideia de Tiago à pregação desse magistério que dizia exatamente que a salvação ela depende dos méritos humanos e não depende única e exclusivamente de Deus e da fé somente em Deus. Óbvio que essa interpretação de Lutero pode ser compreendida, por um lado, como correta, porque realmente houve a venda de indulgências e houve um abuso do magistério da igreja com relação à venda de indulgências, ponto. Por outro lado, isso não é um motivo para que Lutero jogue Tiago, a epístola de Tiago, nos braços dessa interpretação magisterial que, segundo Lutero, dizia que a salvação era pelas obras e não pela fé somente. Então a gente precisa, em primeiro lugar, concordar com Lutero que realmente a salvação é pela fé somente, ponto final, e nesse aspecto Lutero tem razão. Bom, no que Lutero não teria razão? Na interpretação de que Tiago estaria negando esta doutrina. Mas aí vem a pergunta: mas Jonas, mas não foi isso que a gente acabou de ler no versículo 24 de Tiago? Tiago não diz exatamente isso, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Aí está o nosso problema de hoje. A gente precisa entender em que pé está essa discussão quando Tiago trava ela e quando
Paulo trava ela nos seus respectivos contextos. Um dos maiores equívocos que a gente pode encontrar na leitura das Escrituras é a desconsideração dos contextos. E uma das maiores causas da precipitação na leitura de textos bíblicos é a nossa leitura, digamos assim, parcial das Escrituras. Nós escolhemos apenas um trecho das Escrituras e simplesmente interpretamos aquele texto sem levar em consideração seu contexto imediato e mesmo seu contexto histórico, literário e uma série de outras naturezas contextuais da passagem que a gente explica. Então, uma das coisas importantes para a interpretação bíblica é prestar atenção no contexto. E a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é que tanto Paulo como Tiago não estão se contradizendo. Então, para que a gente prove que não se trata de uma contradição, a gente precisa entender que Paulo está dizendo que a salvação é pela fé somente e não por obras da lei, porque ele tem um contexto. E Timóteo está dizendo exatamente, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, diante de um outro contexto. Para a gente poder entender a distinção entre esses contextos, a gente precisa, em primeiro lugar, saber a distinção entre a crítica de Paulo ao legalismo e a crítica de Tiago àquilo que a gente vai chamar de graça barata. Existem dois posicionamentos que exigem a crítica bíblica, tanto o posicionamento do legalismo como o posicionamento da graça barata. O posicionamento do legalismo é o posicionamento que Paulo está criticando, sobretudo ali em Romanos e Gálatas. O que é o legalismo? O legalismo é a crença de que uma pessoa não é salva apenas pela sua fé em Deus, mas ela é salva também pelas obras da lei. Ou seja, como se as obras da lei fosse uma razão pela qual Deus tivesse que nos salvar. Então, Paulo está combatendo a crença daqueles que entendiam que era preciso fazer as obras de caridade, ou as obras de amor, ou as obras da lei, para que elas fossem salvas. E se elas cumprindo as obras da lei, elas teriam aí uma espécie de possibilidade ou recurso diante de Deus para dizer, olha, eu fiz as obras da lei, então devo ser salvo. O que Paulo está dizendo é que nenhuma obra da lei vai substituir a maior de todas as obras, que é aquela que Jesus realizou na cruz do Calvário. A obra de Jesus na cruz, ela é suficiente e não precisa de mais nenhuma de um aperfeiçoamento com as nossas obras. A obra de Jesus na cruz dá plenamente conta de nos salvar. Somos salvos, portanto, pela fé em Cristo Jesus e nada do que a gente faça irá, digamos assim, determinar nossa salvação. Isso significa que todo o argumento que diz que eu preciso fazer as obras da lei para ser salvo cai por terra. Não, eu não sou salvo por causa das obras, não sou salvo porque eu sou bonzinho, não sou salvo porque eu coloco todas as coisas em ordem, porque eu vivo uma vida regrada, porque eu obedeço os mandamentos do Senhor. Eu sou salvo por causa de Cristo Jesus e da fé em Cristo Jesus somente. Ponto. Então, essa é a briga de Paulo com os legalistas, que queriam, a partir das obras da lei, mostrar que tinham o direito de serem salvos pelos seus próprios méritos. Observe que Tiago vai lidar com outro contexto. O contexto de Tiago sequer é um contexto em que permite aquela, digamos assim, imprecisão ali, uma vez que Paulo pode falar ao mesmo tempo para judeus, pode também falar para gentios, porque ele é o apóstolo dos gentios, ele está se dirigindo também à comunidade gentílica. Mas Tiago não, Tiago já parece ser pastor de uma igreja anterior e de uma igreja mais profundamente comprometida com uma herança judaica. A própria leitura de Tiago favorece uma aproximação muito profunda dos textos sapienciais, uma aproximação do conteúdo bíblico veterotestamentário, tanto da Torá como de livros como Jó, que vão aparecer os livros aí, né, e as citações e as alusões do Antigo Testamento de uma maneira muito forte, junto também com o Sermão da Montanha de Jesus, que aparece em diversos momentos dessa epístola, mostrando que Tiago não só era um leitor que conhecia a Bíblia
veterotestamentária, como conhecia também o sermão de Jesus, conhecia o ensino de Jesus, conhecia, portanto, o ensino apostólico. Bom, por que isso tudo é importante? Porque, apesar de conhecer o ensino apostólico, etc., algumas coisas são importantes. Tiago estava presente quando, em Atos 15, houve ali todo o concílio de Jerusalém, que decidia pelos gentios e etc., aquela coisa, aquela polêmica, aquela celeuma toda que está sendo tratada ali, que protagoniza ali as figuras de Paulo e a decisão com relação aos gentios na igreja e toda a situação da igreja em Jerusalém com relação a esses cristãos, não é? Gentios cristãos. Bom, Tiago ele está lidando com judeus que se converteram ao cristianismo e que acreditam que eles são salvos pela fé em Cristo Jesus e que eles não precisam realizar mais obras. Então é o exato oposto. Então eu chamo aqui de graça barata, que é uma referência a Dietrich Bonhoeffer, quando no livro Discipulado ele faz uma distinção entre a graça preciosa, a graça de Cristo Jesus, e a graça barata, que é essa graça que diz que uma vez que eu sou salvo, eu não preciso fazer absolutamente nada, não preciso cumprir os mandamentos, eu não preciso cumprir a lei de Deus, eu não preciso obedecer às escrituras, eu já estou salvo. Então é como se a salvação fosse algo que me libertasse de uma tal maneira das obrigações com relação à lei do Senhor, que eu não precisasse cumprir os mandamentos do Senhor, porque afinal de contas Cristo já realizou tudo o que precisava ser realizado, então agora não preciso fazer absolutamente mais nada para ser salvo. E é verdade. A gente foi salvo pela graça de Cristo Jesus, fomos salvos por meio de Cristo Jesus, e não é pelas obras que a gente vem a fazer que a gente será salvo. O problema é que Tiago não está contestando a salvação pela fé. O que Tiago está contestando é a ideia de que a salvação pela fé não vem acompanhada das obras. Portanto, a preocupação de Tiago não é a dos legalistas. Tiago não está atacando os legalistas. Por isso, Tiago não está chamando atenção para a salvação pela fé e não pelas obras, porque ele não está se referindo a um grupo que pratica boas obras o tempo todo para dizer que sou salvo. Ele está lidando com uma situação, um cenário contrário. Ele está lidando com uma igreja em que as pessoas, por se acharem já salvas, elas simplesmente não cooperam, elas não fazem o bem ao próximo, elas não fazem as obras de caridade com os domésticos da fé. Vejam, é com os irmãos da igreja. Tiago está se referindo aqui, em primeiro lugar, não é a todas as pessoas do mundo todo, ela está se referindo somente aos domésticos da fé. São pessoas que não conseguem ser caridosas, sequer com os da sua própria fé. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ter em mente que Lutero foi muito precipitado ao criticar Tiago, dizer que Tiago estava defendendo a salvação pela fé somente, e que ele, ao criticar a salvação pela fé somente, estava aderindo à salvação pelas obras. Não, 1000 vezes não. Tiago não está contradizendo Paulo, mas Tiago está dando uma ênfase para um grupo de pessoas diferente daqueles a que Paulo estava se referindo e que se julgavam salvas, e por serem e julgarem-se a si mesmo como salvas, não precisariam, portanto, realizar boas obras. Como Tiago vai oferecer isso? A estrutura é bem simples, a gente entender o texto, eu não vou precisar aqui me estender em minúcias, mas é importante que a gente perceba a estrutura. A estrutura é muito simples. Versículo 14 começa com um problema. Qual é o problema? Uma pergunta. Meus irmãos. Esse meus irmãos coloca todo o contexto da discussão para dentro da igreja local. Tiago não está discutindo com pessoas em geral, ele está discutindo com irmãos. Então, primeira coisa, não dá para a gente transformar Tiago num panfleto ideológico, revolucionário e que reduz as discussões e a tensão entre pobres e ricos da igreja de Tiago à luta de classes, como a gente vê em determinadas ideologias revolucionárias. Não, Tiago 1000 vezes não está tratando aqui com essas categorias. São outras categorias. Por quê? São contextos diferentes. Ele está se referindo, em primeiro lugar, à igreja e a esses irmãos. E entre os irmãos ele apresenta um problema. Que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras?
Ou seja, qual é a vantagem de alguém que diz assim, olha, eu não faço obra nenhuma, mas eu tenho fé? Que vantagem é essa? Essa fé poderá salvá-lo? Essa é uma pergunta de Tiago. Note que ele não está falando da fé em si, mas ele está falando esta fé, essa compreensão da fé poderá salvá-lo? E aí o texto, depois dessa primeira parte que coloca o problema, ele vai apresentar uma argumentação que a gente pode percebê-la em 3 partes. Na primeira parte, que vai do versículo 15 ao versículo de número 20, ele vai oferecer o argumento da fé morta. Do versículo 21 ao versículo de número 25, ele vai oferecer os argumentos da fé viva. E vai encerrar com o último argumento, que na verdade é uma comparação da fé sem obras com o corpo sem espírito. Certo? Então, esses são os passos dos argumentos de Tiago para mostrar a crítica dele a esses irmãos que diziam que, porque já são salvos, já são eleitos, não precisavam, portanto, praticar obras de caridade. Então, observe que o primeiro argumento dele é um argumento que começa com o recurso da diatribe. A diatribe é um recurso retórico que consistia em você criar um diálogo imaginário a fim de exemplificar os contrastes que você quisesse fazer na sua exposição. Então, Tiago, para expor o contraste que ele quer apresentar, ele então vai apresentar uma diatribe, um diálogo imaginário. Esse diálogo imaginário, a gente sabe que um dos interlocutores, ele chama de insensato, tal como a gente vê, por exemplo, no versículo de número 20. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Então, de um lado está esse homem insensato, que entende que a fé sem obras é suficiente como sinal da sua salvação. Do outro lado, Tiago não nomeia, mas ele fala de alguém que está no embate com este homem insensato. Eu vou chamar este alguém de regenerado. Por que a gente precisa chamar ele de regenerado? A gente precisa chamar ele de regenerado porque se trata não de um legalista que acredita que é salvo por causa das obras que fez, mas de um regenerado porque acredita que é salvo pela fé somente, pela fé em Cristo Jesus. Ponto. Então, como esse regenerado vai discutir com este homem insensato que diz que a salvação é pela fé somente e que as obras de caridade, elas não são necessárias? Veja só como ele vai oferecer argumento. Em primeiro lugar, dando um exemplo dessa conversa do regenerado com o homem sensato, e no segundo momento, dando um exemplo que é nada auspicioso, que é o exemplo dos demônios. Então, para explicar essa argumentação primeira aí, que é a da fé morta, explicar o que é essa fé morta que ele vai criticar, ele vai, em primeiro lugar, mostrar um diálogo entre esse regenerado e essa figura do homem insensato. Veja só o que ele vai dizer. Ele vai colocar o caso, né? Se um irmão ou irmão estiverem necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós, veja, esse algum de vós já é o insensato, tá certo? Disser, sabe aquele tapinha nas costas? Deus te abençoe, irmão, vá em paz, tudo vai se acertar, tá certo? Aqueça-se, faça o seu almoço lá, tá certo que vai dar tudo certo no final, mas o cara não tem o que comer, o cara não tem o que se vestir, o cara tá na pobreza, tá na miséria. Então, veja o que Tiago diz. Tiago diz, pô, mas se você não der para ele as coisas necessárias para ele se aquecer, para ele se alimentar, como é que ele vai fazer o que você acabou de dizer para ele fazer? Então, que vantagem há nisso? Qual é o valor disso? E aí ele diz, assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Então ele diz que a fé desse jeito, considerada desse jeito, ela será uma fé morta. E aí ele constrói, mais uma vez, esse diálogo imaginário diante da gente, né? Mas alguém dirá. E aí aparece esse alguém de novo dizendo. Quem é esse alguém? Não é? O regenerado.
dizendo ao homem insensato o seguinte: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Note que o regenerado não diz ao insensato o seguinte: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu mostrarei minhas obras sem fé. Não, ele não diz isso. Ele não está dizendo que ele vai mostrar as obras de alguém que não tem fé. Pelo contrário, ele diz exatamente isso. E eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Então, as obras, elas não são a fonte, elas não fazem o papel da fé, gente. As obras, elas apenas lançam luz para o que a fé fez em mim. Mas as obras em si, elas não me salvam. As obras, elas testemunham que a fé que está em mim é uma fé salvadora e de que, portanto, é uma fé viva. Ela é tão viva que agora, crendo em Cristo Jesus, eu sou livre para fazer o que antes eu não era livre, obedecer. E obedecer de que maneira? Dando a minha vida em favor dos meus irmãos, me doando aos meus irmãos, aprendendo a perder as coisas que Deus me dá, sabendo que é perdendo o que mais recebo, entendendo que a generosidade na vida cristã, ela apenas sinaliza uma nova vida, de que as boas obras, elas não me salvaram, mas elas são um testemunho vivo de que sou salvo. Então Tiago não está dizendo que ele crê na salvação pelas obras, ele está dizendo, não, eu creio na salvação pela fé. Mas eu estou dizendo que as obras, elas são o testemunho fidedigno que eu tenho para dizer que eu fui salvo por Cristo Jesus e que a minha vida é diferente, porque a fé que eu tenho é uma fé que produz frutos. Ou seja, da mesma forma que o regenerado se distingue do insensato, a fé do insensato é diferente da fé do regenerado. Então a gente não está falando aqui da mesma fé que Paulo estava se referindo quando ele se referia aos romanos e aos gálatas. Por isso que a comparação não pode ser equiparada aqui. O contexto é outro. Tiago, então, está se referindo a uma crítica ao insensato, que acredita que a sua fé não precisa ser evidenciada pelas obras, que a fé se basta a si mesmo, e essa fé que diz se bastar a si mesmo, Tiago está questionando a validade dessa fé, se ela é realmente fé, se ela não é uma falsa fé, se ela não é uma fé morta. Veja como ele vai desdobrar esse exemplo na figura dos demônios agora. Ele vai dizer: crês que Deus é um só? Então é o regenerado se dirigindo ao insensato, né? Então o insensato, obviamente, vai dizer: claro, eu creio. Ele é um homem de fé, tá certo? Ele pode ter uma fé morta, mas ele é um homem de fé. Então, o que faz ele ter uma fé morta? Isso é um oxímoro, né? Quando duas coisas contraditórias são afirmadas ao mesmo tempo, a gente está diante de um oxímoro. Então, elas não se combinam, elas não se encaixam. Mas, enfim, né? Esse oxímoro que é o homem insensato, que é esse que crê num Deus verdadeiro, que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, tá certo? Ele faz bem. Então, Tiago está dizendo, você faz bem, pois... Aí vem a ironia de Tiago. Os demônios também assim o fazem. Eles sabem que Deus é um só, creem que Deus é um só, e eles têm uma coisa que você, inclusive, talvez não tenha: temor. Justamente porque eles não só sabem, mas eles creem que Deus é um só. Então, gente, para agora um pouquinho, respira fundo aí. O que Tiago está dizendo é que a nossa ortodoxia não é sinal da nossa regeneração. Você não é salvo porque você subscreve uma confissão de fé ortodoxa, bíblica. Sua ortodoxia, ela pode ser a profissão de fé mais poderosa. Ela pode ser a evidência da piedade mais profunda que alguém poderia ter na face da terra. Mas ela não tem a força do sangue de Jesus. Ela não tem o poder salvífico do sangue de Jesus. Primeira coisa.
a nossa confiança na nossa profissão de fé, ela não pode ser gnóstica. Eu acho que há muito gnosticismo no nosso meio reformado. Há muito gnosticismo. E esse gnosticismo, ele é uma espécie de intelectualização da fé. É como se ser convertido fosse entender a dogmática cristã e professar publicamente essa dogmática cristã. E é verdade, faz parte da salvação a profissão da fé verdadeira e da sã doutrina. Tanto é que os pastores são orientados por Paulo a preservar a sã doutrina, que essa é uma das funções inegociáveis do ministro do Evangelho, que é a proteção da sã doutrina o tempo todo, não permitir que a sã doutrina seja vilipendiada por homens maus. Ponto. Mas o fato da sã doutrina ser importante para a vida cristã não faz da sã doutrina um sinal da nossa conversão. Você pode ser alguém que professa a fé reformada, você pode ser alguém que subscreve a confissão de fé da sua igreja e mesmo assim não ser convertido. A sua profissão de fé, a sua fidelidade confessional, ela tem um valor imenso, imenso na tua vida cristã, mas jamais é comparada à obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que Jesus fez na cruz do Calvário é de uma ordem distinta da ordem que a sua profissão de fé e a sua confissão de fé possui. Portanto, você não pode fundamentar a sua salvação na confissão de fé, que é como se você estivesse usando a coisa certa para o motivo errado. A confissão de fé é para preservar a doutrina, é para preservar a nossa profissão de fé, mas não é para garantir e testemunhar a nossa conversão. Por uma razão muito simples. Os demônios também sabem, e não só sabem, como creem que Deus é um só. Ou seja, é uma crença que naquela época, gente, não era comum entre os pagãos, mas era comum somente entre aqueles que vêm dessa origem judaica, dessa origem da revelação veterotestamentária de Deus. Então eles normalmente acreditam que Deus é um só. Então eles sabem que essa doutrina é verdadeira. Mas você crê meramente nessa doutrina e a profissão de sua fé nessa doutrina não te faz um convertido. O gnosticismo é aquilo que faz você acreditar que conversão é entender. Entender faz parte da conversão. Mas a conversão não é uma mera obra intelectual. O entendimento faz parte, mas ele não pode ser a conversão reduzida ao entendimento. Há uma obra de Deus de transformação da nossa vida que não pode ser confundida com o mero entendimento dos conceitos e da dogmática cristã. Daí, muitas pessoas podem entender até a dogmática cristã e podem inclusive dar aulas na escola bíblica dominical. Pasmem, podem pregar. Pasmem, pode ser até um pastor. Mas, terrivelmente, não ser convertido, não ser regenerado. O nosso erro estaria, portanto, em acreditar que a nossa ortodoxia é um sinal de salvação. Mas o sinal da salvação não pode ser a ortodoxia. Ela é sim um sinal, mas não é o sinal da nossa regeneração. O sinal da nossa regeneração, meus irmãos, é a obediência. Nós não obedecemos para crer em Jesus. Nós cremos em Jesus e só por causa disso conseguimos obedecê-lo. Por isso é estranho alguém que antes era escravo e não poderia obedecer a Deus e agora que é livre não obedece. Ora, se agora você é livre para obedecer ao Senhor, se a obra da salvação te libertou para obedecer a Deus, por que você não obedece? Essa é a pergunta que tem que ficar clara em nossa reflexão. Essa é a pergunta de Tiago. Se você for liberto para obedecer ao Senhor, se essa sua fé é uma fé viva, por que você não obedece à palavra de Deus e ama o seu próximo? Por que você não faz as obras de amor como uma demonstração do seu amor a Deus e do seu amor ao próximo? Por fim, Tiago faz uma reviravolta no argumento agora, mostrando o que seria então a fé viva. E agora não mais traz o insensato e os demônios como exemplo da fé morta,
mas traz Abraão e Raabe como exemplos de uma fé viva, exemplos bíblicos. Então ele chama atenção para o pai Abraão, nosso pai Abraão, o que mostra ainda mais, o que evidencia que ele está lidando com uma comunidade claramente de judeus que se converteram ao cristianismo. E então ele diz: não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Veja, ele não está dizendo que as obras o salvou. Ele está dizendo, veja o versículo 22, que a fé cooperou com suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que ele está dizendo é que existe uma relação entre fé e obras, em que a fé salva, mas as obras justificam, no sentido de testificar, de testemunhar a favor dessa fé. Ela é o sinal de que essa fé salvadora te libertou para obedecer a Deus, como um dia Abraão obedeceu, como um dia Raabe obedeceu. Raabe entra aqui não só como um exemplo também de obediência, como é o de Abraão, mas como exemplo de alguém que obedece a Deus e que é capaz de, inclusive, passar por riscos e por perigos e é capaz de correr risco pela obediência e amor a Deus. Então ele termina dizendo: estes que são nosso exemplo de heróis da fé, eles poderiam fazer como o homem insensato e dizer o seguinte: eu fui salvo pela fé, por que eu vou precisar fazer obras? Mas não, o que Tiago quer mostrar é que eles foram homens de fé, foram salvos pela fé, e é porque eles foram salvos pela fé que as obras os seguiram, que as obras os acompanharam. Portanto, a conclusão de Tiago é belíssima. Ele faz uma comparação, depois de apresentar essa fé viva. Ele faz uma comparação muito bonita, que é a comparação do corpo sem espírito com a fé sem obras. Não é? Ele compara a obra com o espírito, assim como o espírito é aquilo que dá vida ao corpo, e para usar os termos do Wolff, né, é aquilo que autoriza o homem a viver. Assim também as obras é o que nos autoriza. São as obras que nós produzimos, que nós realizamos, que testemunham, que confirmam essa fé viva, essa fé que nos fez uma nova criatura. É como se Tiago estivesse dizendo que todo aquele que professa a fé em Jesus, mas não produz frutos, é como uma árvore morta. Árvores mortas não produzem frutos, mas uma árvore viva é uma pessoa que professa sua fé em Jesus, mas ela também tem fruto. Ela tem um fruto. E as árvores não comem seus frutos. Um regenerado nunca vai produzir um fruto para si mesmo. A fé do regenerado, que é uma obra do Espírito, uma obra de Deus sobre sua vida, o faz ser uma árvore que produz fruto. O fruto do Espírito deveria ser entendido como uma obra de Deus na vida do regenerado, não para que ele pudesse usufruir do fruto, mas para que aqueles que estão ao seu redor possam se alimentar do fruto, da dádiva, do que Deus tem dado e ele tem oferecido como fruto para a congregação, para a igreja. Por isso, a exortação de Tiago é para que os crentes que creem em Jesus Cristo, eles não façam uma escolha entre fé e obras. A gente precisa lembrar de Calvino quando ele faz aquela famosa declaração do distinctio sed non separata. São coisas distintas, mas não separadas. Eu sei distinguir a fé das obras, sei que a fé tem uma finalidade, sei que as obras têm uma outra finalidade, e sei que elas estão tão juntas que eu não posso ter uma sem a outra. Eu sei que a fé é a fé que me salva, eu sei que só ela é responsável pela minha salvação, mas eu sei que somente as obras podem testemunhar que essa fé é viva em mim. Somente as obras podem sinalizar que essa fé me salvou. Por isso, um crente não pode escolher entre fé e obras. Porque se ele escolhe entre fé e obras, ele é morto. Ele está morto se ele é fé sem obras. Ele está morto se ele é obra sem fé. Para um crente, a fé e as obras são duas coisas distintas, mas nunca separadas. Jonathan Edwards, em Caridade e seus Frutos, disse certa vez o seguinte:
a mesma graça que nos levou a amar a Deus é a mesma graça que nos leva a amar ao nosso irmão. Não são duas graças. Deus não derrama uma graça para que você possa amar a Deus e uma outra graça para que você possa fazer caridade com o seu irmão. Deus derramou uma só graça. E se há essa graça em nós, é por causa dela que nós amamos a Deus e por causa dela que nós amamos o nosso irmão, através das obras de amor e de caridade. Então, se eu nego as obras, eu nego o único testemunho público de que essa fé que vive em mim é viva, de que essa fé não é morta. E aqui eu chego ao desfecho da nossa fala de hoje, que é uma fala que tem por objetivo nos permitir uma autocrítica. E quais são os pontos que eu queria levantar para a autocrítica? Para que a gente fizesse um olhar da nossa própria postura enquanto crentes reformados, que acreditam na salvação pela fé somente, que entendem que não há contradição entre Tiago e Paulo, que entendem que obras devem acompanhar, sim, a fé, e de que essas obras devem testemunhar a nosso favor. O que a gente precisa desse texto tirar para a nossa vida e fazer a autocrítica? Primeira coisa, a gente precisa reconhecer o nosso excesso de zelo. A gente precisa reconhecer que boa parte do nosso temor em nos engajarmos de corpo e alma nas obras de caridade, boa parte dela surge por conta do excesso de zelo, um excesso de preocupação, de cuidado que a gente tem por conta do aparelhamento que discursos revolucionários ideológicos fizeram com relação aos temas cristãos da caridade. Não é porque determinados discursos ideológicos centrados em agendas que não são as agendas do Evangelho e de que tenham tomado esses temas, que são temas importantes, defendidos pelo Evangelho, mas com interesses e intenções que não são as mesmas do Evangelho, não é porque isso foi feito, foi aparelhado, foi feito tema desses segmentos, que nós deveríamos cruzar os braços e dizer, é verdade, a caridade é um discurso só para quem tem discurso revolucionário, progressista, coisa do tipo. Não, mil vezes não. Isso a gente precisa fazer autocrítica. Não é porque um tema importantíssimo foi cooptado e tornado tema principal de outras agendas que não são evangelho que nós deveríamos substituir e deixar que esses temas ficassem soltos por aí. Não, temos que tomar esses temas sim em nossas mãos. Faz parte da nossa agenda, a agenda do evangelho, da nossa influência expressiva na sociedade, na própria comunidade que nós vivemos. É necessário que a gente se engaje e o primeiro lugar onde a gente tem que se engajar é com a nossa igreja. Nossa igreja não pode ter pessoas passando por necessidades e a nossa igreja tem que aprender a ser doadora, generosa. Nós não somos generosos e essa é a primeira autocrítica que a gente precisa fazer. Nós precisamos entender que a generosidade, ela parte exatamente dessa vontade que vem justamente pela confiança em Deus, pela fé em Deus, de amar e de expressar esse amor sacrificial, é perder. Reclamamos tanto da teologia da prosperidade, mas somos avarentos. Somos avaros nós temos uma avareza na maneira de lidar com os nossos bens. Segunda ponto aqui que a gente poderia tirar como autocrítica, será que não seríamos insensatos? Porque estabelecemos que por sermos reformados já somos salvos e isso já é suficiente e que, portanto, são apenas teologias que cederam a um discurso revolucionário que devem se preocupar com essas coisas. E então nós, firmes na nossa confiança de que a ortodoxia ela é suficiente para o testemunho fiel na vida cristã e na esfera pública, nós acreditarmos que a ortodoxia ela é a base desse testemunho, é deixar escapar pelos dedos o fato de que Jesus não era apenas um mestre da lei, Jesus é o Salvador. Jesus não veio apenas ensinar aos homens teologia. Jesus não era e não veio ser um teólogo para lançar a grande teologia sistemática do momento. Não. Jesus, ele ao mesmo tempo que ensinava,
ele também libertava pessoas. Ele também exercia o amor e a misericórdia. Quando o cego está ali gritando e os discípulos pedem para que ele se cale, Jesus para o que está fazendo e vai até ele e diz: que queres que eu te faça? É disso que a gente está falando. A gente está falando que a nossa ortodoxia não pode ser uma espécie de álibi da nossa consciência moral. Você não pode usar a ortodoxia para se sentir um pouquinho melhor do que os outros seres humanos na face da Terra, só porque você é um guardião da reta doutrina. Talvez a gente precise recuperar esse testemunho fiel que não contradiz a nossa ortodoxia, mas confirma a ortodoxia quando ela é não só uma maneira de você pensar e crer, mas uma maneira também de viver. As nossas obras confirmam o vigor da nossa ortodoxia, e essa talvez seja a nossa falha. Como a juventude vai poder enxergar o vigor da teologia reformada se eu e você formos tão preocupados com a doutrina, mas tão negligentes com relação à prática das boas obras? Terceiro, essa autocrítica, e por último, deve nos conduzir a uma intencionalidade das boas obras. Sermos intencionais. Eu acho que boa parte da nossa maneira de lidar não pode ser como empresas que hoje, para dizerem que têm consciência social, elas fazem algum programa, não é, que possa ali atender as comunidades carentes e as situações que pessoas de risco se encontram hoje. Não é por uma questão de consciência social, é por uma questão de obediência, meus irmãos. Eu acho que o nosso medo de ofuscar o Evangelho, a salvação pela fé, pelas obras, fez com que a gente perdesse a intencionalidade. Então a gente tem intencionalidade para pregar, mas a gente perdeu a intencionalidade para a caridade. E alguém poderia dizer assim: mas Jonas, você está generalizando, eu conheço a igreja X, eu conheço a igreja Y, eu conheço É verdade, meus irmãos, a gente vai ter, nós temos irmãos fazendo, irmãos reformados, trabalhando em situações de risco, em situações impressionantes. Mas talvez ainda seja muito pouco. Talvez seja invisível. Mas seja invisível não porque somos poucos, mas porque somos medrosos. E o medo só vai aumentar o nosso excesso de zelo. E excesso de zelo não é cuidado, não é zelo. É violência, é desobediência. Minha oração é para que tudo isso que a gente pensou hoje possa fazer, em primeiro lugar, a gente pensar a nossa insensatez na nossa igreja local. A pensar como a gente tem lidado com os nossos carentes e como a gente tem vivido as realidades que nos cercam a partir da glamorização do social, porque nos torna mais legais, engajados, porque afinal de contas a gente também sofre o fogo amigo, aqueles que, dizendo-se reformados, vão apelar para as obras de caridade, vão afirmar que a gente precisa fazer as obras de caridade, e vão ser arautos da moral, não é? da ação social entre os reformados. Mas as suas mãos não têm calo nenhum. São como as nossas. Mãos de gente negligente. Mãos de gente que precisa de disciplina, que precisa da exortação do Senhor. E eu tenho certeza que a diferença entre um insensato e um regenerado, e essa é a aposta de Tiago, de que ao ser exortado, o regenerado vai se arrepender dos seus pecados. Vai voltar lá na casa daquele irmão e dizer: eu disse para você ir em paz, se aquecer e comer.
mas eu não te trouxe paz, eu não te trouxe um cobertor, eu não te trouxe uma comida. Meu irmão, nós somos membros da mesma igreja. Eu quero te pedir perdão. E eu vim trazer paz com você hoje aqui. Eu quero sentar na mesa com você. Eu quero aquecer você, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a não dormirmos uma noite sem pensarmos no grande desafio que Tiago nos legou. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Confessamos o nosso pecado, Senhor, do excesso de zelo. Porque com a melhor das boas intenções, como Lutero, combatemos as heresias, mas somos tão negligentes com o testemunho fiel das boas obras. Tudo isso pelo medo. Medo porque aqueles que possuem agendas até mesmo contrárias ao Evangelho têm inclusive usado temas tão importantes do Evangelho. Te pedimos perdão, Senhor, porque temos sido negligentes na nossa maneira de cuidar e de zelar do Teu povo. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa confusão entre fé e obras, que nos fez de uma tal forma confiantes na ortodoxia, que achamos que a ortodoxia é a nossa obra, e que a ortodoxia tem o mesmo papel que as obras, quando na verdade a ortodoxia tem o seu próprio papel, e as obras têm um outro papel, que sinaliza a fé viva, vigorosa que está em nós. Te pedimos perdão pela nossa confusão, te pedimos perdão, Senhor, pela nossa maneira de sermos negligentes com as boas obras. Te pedimos perdão pela ausência de intencionalidade, porque somos intencionais em proclamar o Teu Evangelho, e é verdade, ele é prioridade, é a coisa mais importante, é a nossa missão pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho não invalida as boas obras, pelo contrário, aponta para elas como um sinal de que de fato houve conversão, de que de fato houve regeneração. Nos ajude, Senhor, a termos igrejas que sabem que a disciplina no Senhor ela é importante como um elemento de exortação e de educação dentro da vida da igreja. Tem misericórdia, Senhor. E nos alcance em nosso auto-engano. Assim oramos. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, meus irmãos. O que impede você de crescer no conhecimento do Senhor? Falta de tempo para dedicar aos estudos? Dificuldade em encontrar bons conteúdos? Motivos financeiros? O Curso Fiel de Liderança oferece cursos rápidos, totalmente online e divididos em várias aulas. Isso lhe permite ajustar os seus estudos de acordo com a sua disponibilidade de horário. Tenha acesso a cursos com professores como Augustus Nicodemos, John Piper, Jonas Madureira, R.C. Sproul, Franklin Ferreira e muitos outros, além de palestras, e-books, audiobooks e muito mais, por meio de uma assinatura de apenas R$ 29,90 por mês. Nós queremos ser seu parceiro nessa caminhada e ajudá-lo a alcançar o conhecimento. cursofieldeliderança.com.br
Oi, pessoal, graça e paz. Passando por aqui para lembrar vocês do nosso tão amado Instituto Filadélfia. Nós atendemos 125 crianças em situação de risco social. Passe nas redes sociais para conhecer o nosso trabalho. Grande abraço. Boa noite, meu amigo virtual Lucas Leite. Boa noite, meu grande amigo presencial e virtual, Cláudio Wagner. Doce. A gente já está há quantos meses em quarentena? 4? 5 meses. 5 meses, né? 5 meses sem lhe dar aquele abraço, sem jogar aquela bolinha. Isso, que é o mais preocupante. Também, né? Mas estamos aqui juntos para este momento tão legal, né? Que é o momento do sorteio. Mais um sorteio aqui. Agradecer aqui de antemão aos nossos parceiros, Editora Mundo Cristão, Editora Vida Nova, Ministério Fiel, Livraria de Primeira. Agradecer também aos nossos preletores, né, que têm nos brindado com essas palestras aí sensacionais. Lembrar a todo mundo que amanhã é aquilo que eu chamo de a cereja do bolo do nosso evento. Nós teremos uma live com perguntas e respostas com os nossos palestrantes sobre as palestras, sobre os temas. Então, se você não assistiu às palestras dos primeiros dias, você pode acessar o nosso canal do YouTube e assisti-las novamente. E se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento, ou então se você não ficou, mas você quer se aprofundar no tema, assista amanhã a nossa live com os nossos 4 preletores, às 7h30, aqui nesse mesmo canal. É isso aí. Amanhã, todos aqui novamente. E vamos para o nosso sorteio, né? Vamos lá. Hoje a gente começa com um livro de um dos nossos preletores, né? O pastor Heber Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo, da Editora Fiel. Vamos lá, ver posso quem apertar vai ganhar esse livro aí. Posso apertar o Fala botão? sobre a Cosmovisão Reformada. Pode apertar o botão. Vamos lá, então. Tá aí. Tá aí. Michael Douglas Xavier Rego. Parabéns, Michael. Será que é Michael ou Michael? Que eu já vi, chama Michael. Se for em Caruaru, é Michael. Michael Douglas Xavier Rego. Michael. Parabéns, Michael. Isso aí. Vamos para o próximo. Também do Heber Campos Júnior, Triunfo da Fé. Lidando com o problema do mal. Estudos aí com base em Abacuque. Vamos ver quem é que vai ser o vencedor. Quem será? Opa! Joaquim Eustáquio Glanzmann Gomes. Parabéns, Joaquim Eustáquio. Fique atento aí no seu e-mail para responder a nossa equipe com seus dados. É isso aí. Lucas, hoje a palestra foi sobre ação social, né, do nosso pastor Jonas Madureira. E lembrar que tem um QR Code aqui na tela e você pode... Aponta aí para onde é que está o QR Code, Cláudio. Ali. E você pode fazer a sua doação de qualquer valor para as instituições que apoiam crianças carentes de regiões bem difíceis aqui na região metropolitana do Recife. Lembrando que se você não conseguir, por algum motivo, acessar o QR Code, tem o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você pode acessar diretamente também o site efrnordestevirtual.com. Lá você vai ver a lista das instituições que serão beneficiadas com essas ofertas. Vai poder aprender um pouquinho mais sobre como elas trabalham e fazer sua oferta, marcar uma visita. Enfim, tem algumas instituições que têm um sistema de apadrinhamento, então você pode vir padrinho de uma criança e ajudar na manutenção dela no projeto. Enfim, contribua, espalhe também esse link na sua igreja. Enfim, vamos ajudar, abençoar outras pessoas com um pouco daquilo que o Senhor nos tem dado. Isso aí. Obrigado, Lucas. Vamos para o próximo. Evangelismo, John MacArthur. Essa capa não está errada, tá, pessoal? É assim mesmo. Mas
Como compartilhar o evangelho com fidelidade, do pastor João MacArthur. Vamos ver aí quem é que vai levar essa obra para casa. Vamos ver. Olha aí, Aline Oliveira. Aline Oliveira, parabéns, Aline. E lembrando também, Wagner, se você não foi contemplado com esse livro, como a Aline, ou com qualquer outro livro que foi sorteado durante esses dias do evento, você pode entrar em contato com o pessoal da Livraria de Primeira. Isso. Acessar o Instagram, @Livraria de Primeira. Lá você vai ter acesso ao catálogo. Você também pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp da livraria. Anote aí o telefone. O DDD é 81 e o telefone é 99349-3057. Repetindo, 819-9349-3057. Lembrando que a livraria, apesar de estar baseada aqui em Recife, ela entrega para todo o Brasil. E aqui na região metropolitana do Recife, se você fizer alguma compra no valor superior a R$50, você ganha o frete grátis. Então, não deixe de conferir o estoque lá da livraria e não deixe de comprar a sua literatura reformada. Eu vou até pedir para o pessoal da igreja que está aí no chat moderando, colocar o número já para todo mundo. Quem não conseguiu decorar o que você falou, já está lá escrito no chat. Tá? Siga lá no Instagram deles. Beleza. Também. Vamos para o próximo, Lucas. Vamos sim. O pastor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Nosso preletor da noite, pastor Jonas, tem essa obra aí famosíssima. Vamos ver aí quem é que vai levá-la para casa. Lembrando que são 2 exemplares, né, que foram cedidos pela nossa parceira Vida Nova. Então, se você não ganhar de primeira, pode ser que na segunda você leve, né? Pode ser na próxima. Vamos ver? Vamos ver. E quem ganhou foi Daniele de Melo Vasconcelos Camarote. Ela ficou... Eu ia fazer uma piada bem infame, ia dizer que ela ficou assistindo de camarote o sorteio e levou. Não, mas não tem graça nenhuma. O que importa é ser feliz. É verdade, ganhou um livro e você não ganhou nada. Parabéns, Daniele Camarote. Parabéns, Daniele. Pelo livro. Vamos para o próximo. Vamos ao próximo exemplar. Olha lá, quem ganhou foi... Evandro de Jesus Souza Silva. Parabéns, Evandro. Faça bom proveito aí dessa obra. Muito bem. Vamos para o próximo, Lucas. Vamos. Enquanto eu passo aqui para o próximo livro, você poderia falar um pouquinho sobre o nosso evento de outubro, né? Exatamente, Wagner. Foi bom você lembrar. Teremos aí dos dias 29 a 31 de outubro, aí já está chegando, se avizinha, o nosso segundo encontro da Fé Reformada Nordeste presencial. O tema vai ser Desafios da Pós-Modernidade. Teremos como preletores o nosso pastor Augusto Nicodemos, o pastor Paul Washer, pastor Emílio Garófalo, pastor Cláudio Henrique, pastor Paulo Júnior, oficinas com o cientista Marcos Eberlin, pastor Pedro Dutti. Enfim, vai ser um evento aí completo, recheado de informações. Vai tratar sobre esses desafios da pós-modernidade, passando por temas como ateísmo, marxismo, feminismo, aborto, relativismo, enfim, como é que a fé reformada enxerga isso tudo. Vai ser lá na primeira igreja presbiteriana do Recife, as vagas são limitadas, estamos aí já quase acabando com as vagas, então você pode acessar o link na descrição desse vídeo ou entrar no site ferreformadanordeste.com.br. Lembrando também do nosso Instagram, onde você encontra todas essas informações, @ferreformadanordeste. Nos siga lá para ficar por dentro de todos os nossos eventos. Lembrando que não tem nada anotado, é tudo da cabeça dele, que ele decora tudo. Parabéns. Agora eu vou confessar que o banner eu precisei abrir aqui, porque nos outros dias eu esqueci dos dias. Então eu só falava no último final de semana de outubro. Perceba que eu sempre falava isso, né? Mas não falava a data. Aí eu precisei lembrar a data agora e precisei filar aqui no livro. Tá certo. Não, tá perdoado. E quem vai ganhar essa Bíblia Sagrada? Versão NVT. Editora Mundo Cristão. Quem ganhou foi Cíntia Nascimento.
Parabéns, Cíntia. Você acaba de levar essa obra para casa, essa Bíblia. Fique atento aí que a gente vai entrar em contato com você por e-mail para que você responda com seus dados, tá bom? Joia. E o último livro da noite, do nosso querido Reverendo Augustus Nicodemos, Cristianismo Facilitado. Antes do sorteio, Wagner, eu queria mandar aqui um abraço todo especial para os meus amigos e irmãos do Encontro dos Filhos de Obreiros. Estou com a camisa deles aqui. Que legal. Pense biblicamente, foi o nosso tema do ano passado. Por conta da pandemia, infelizmente, não tivemos um encontro desse ano, mas o nosso grupo de WhatsApp lá segue fortíssimo. São filhos de missionários da nossa IPB, que trabalham aqui, a maioria deles no sertão nordestino. Então, no interior dos estados, plantando igrejas, revitalizando igrejas. Os meninos têm um trabalho muito forte junto com os pais, apoiando. Enfim, dizer para eles aqui que eu estou com saudade. Vou mandar um abraço aqui para Josué, em nome de todos os filhos dos obreiros. Legal. E dizer para vocês, estou com saudade de vocês e esperando. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Legal, legal. Eu não conheço o Josué, mas também mando um abraço para ele. Josué é o maior fotógrafo que existe no interior do Rio Grande do Norte. Nossa. É isso aí. Então vamos ver quem ganhou, né? O último livro da noite. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria que você apertasse o botão dessa vez. Tá bom. Vamos lá. 3, 2, 1. Tá aí. Tá aí. Eu gosto quando eu falo tá aí, sabia? Eu falo tá aí, aí fica aqui nos comentários. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí. Beatriz Duarte. Beatriz Duarte. Beatriz Duarte. Parabéns. Parabéns, Beatriz. Beatriz. Você foi contemplada aí. Esse foi o nosso último livro, mas lembramos que amanhã teremos mais sorteios. Como amanhã é dia de live, os sorteios serão incrementados. O Ministério Fiel liberou para a gente inscrição em conferência e também 2 assinaturas do curso Fiel de Liderança. Que legal. Então, amanhã, se você não ganhou, pode ser a sua chance. Se você não está inscrito no nosso encontro, não está participando do sorteio, mas você pode se inscrever no site da igreja, primeiraigreja.org.br e participar do sorteio de amanhã. É isso aí. É isso aí. Beleza, meu amigo? Virtual, beleza. Presencial. Beleza. Grande abraço. Valeu, Cláudio. Forte abraço. Até amanhã. Até.